Boa noite. É o nosso primeiro podcast, nossa primeira live. Então vai acontecer algo diferente. Nós vamos sumir, aparecer, é normal. É a primeira, estamos aprendendo. Eu vou convidar aqui a terapeuta Célia para estar participando. Só um instante. Célia, eu enviei o convite para você. Ah, deu certo. Tem que virar a tela, Deixa Célia. eu ver. Ai, gente do céu! É Tudo vivendo e muito ao vivo. aprendendo. Vivendo e aprendendo. Boa Ariane, tive que noite, sair. Célia. Boa noite. Tudo bem, Ariane? Bem, graças a Deus. E você, como é que está? Bem também, graças a Deus. Feliz de estar aqui, né? Iniciando o nosso encontro tão importante para nós. Isso mesmo. Então, oi, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu sou Ariane Moura, sou terapeuta e nós estamos aqui com um propósito. O nosso propósito é transformar vidas. Hoje é o nosso primeiro encontro virtual, nunca mexi com live no Instagram. Então vai ter erros, vai ter falhas e é normal, né? Porque não somos perfeitos, estamos aprendendo. Mas o nosso propósito é único, é transformar vidas, é ser instrumento de Deus aqui na Terra. A gente quer salvar, transformar, poder ajudar as pessoas, né, auxiliar a se curar das dores dela. E a Célia é uma terapeuta também. E eu a convidei para poder ingressar nesse projeto de Deus, nesse projeto de transformação. Então, Célia, muito bem-vinda, boa noite, né? E tá só começando, né, o nosso propósito, a nossa jornada aqui. Amém. Obrigada, Ariane. Eu sinto muito bem também de estar iniciando esse nosso início de sair do nosso comodismo, né? Então, como você já disse, eu sou Célia Maria e trabalho também como terapeuta, sou terapeuta de transformação de vidas. Dizer para você que está expondo aqui agora tá fácil, não tá não? Né? A barriga dá um frio na barriga, né? Dá uma sensação assim diferente na gente, mas é porque é uma missão, é um propósito. O que a gente tem de bom é necessário que passe para o próximo. Tem tantas pessoas aí, com certeza, aguardando que nós temos que conversar, que falar. E todo esse projeto nosso, ele está entregue nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que vai fazer, ele sabe como direcionar nossas palavras, nosso posicionamento diante dessa câmera, que além das câmeras existe vida, existe pessoas, e é por isso que nós estamos aqui. Estou muito agradecida a Deus pelo convite, pela sua compartilhar comigo, né, esse seu dom também. E estamos junto, graças a Deus, estamos aqui para isso, nesse início hoje, para muitas outras, tenho certeza. Amém. Boa noite para todo mundo que está entrando. Tô vendo que as meninas estão aqui, a Pamela, a Ana, que também faz parte desse processo de transformação, né? De Sejam bem-vindas. conquistas. E, gente, nós estamos, né, um pouco nervosas, ansiosas, e é normal. Isso tudo é normal. Muita gente também se sente assim, né? A gente não tem que culpar, a gente não tem que ser os perfeitos, né, Célia? Então, a gente É, já vai pedindo aí desculpa de qualquer coisa, de falha mecânica que pode ocorrer, se uhum, a internet cair. Vai ser a nossa primeira de muitas, com fé em Deus. amém. E eu tenho Sim, certeza que muita gente sente isso na vida, aquele frio na barriga, aquele medo, o coração acelera. Isso é ansiedade. E tem ansiedade boa e tem a ruim, né? uhum, Deus já é, colocou isso para poder aquecer o nosso coração, para a gente não enfiar o pé na jaca. Opa, será que eu estou fazendo algo errado, algo é certo? verdade. É normal
ter ansiedade, né? A Uhum. gente já nasceu com ela. Quando ela passa do limite do controle que o nosso corpo, né, dá sinais, aí ela virou uma doença. É E eu tô com verdade. uma colinha aqui do lado, eu fico olhando do lado, que às vezes é muita informação, e eu vou Ah, tá. acompanhando aqui essa colinha. Tá. Então, eu queria falar que hoje nasce oficialmente o nosso podcast. E hoje, Amém! hoje a primeira que vai estar participando é a terapeuta Célia. Mas Uhum. toda semana nós vamos estar convidando profissionais ou que não sejam profissionais, pessoas que querem, né, conversar e estar Uhum. aqui com a gente. O nosso podcast vai chamar Terapia na Vida Real, porque todo dia é uma Uh! terapia, né? Oi, Lourdes, boa noite, seja bem-vinda. Então, aqui, ele é um espaço seguro, é um espaço de escuta, é um espaço de reflexão, de consciência e de cura emocional. Esse é um espaço que não há julgamento. Então, esse é o podcast Terapia na Vida Real. Se inicia hoje. Graças a Deus. Célia, então eu vou passar a palavra para você. Eu quero que você fique à vontade, né? Conte um pouco da sua história para as pessoas saberem que é real, né? É A sua real, aham. de vida, o que fez você ser terapeuta hoje? Você nasceu sabendo que você ia ser terapeuta? O que aconteceu na sua vida que você se tornou uma transformadora de vidas? Tá. É interessante a gente entrar já com esse esclarecimento sobre a nossa vida, né? Hoje eu tenho 55 anos de vida e por um determinado momento é como se você já vivenciasse alguns flashes da sua vida em questão de ajuda, de transformação do próximo, do outro. Então eu tinha basicamente, acho que uns 19 anos. Eu lembrei antes de entrar na terapia agora, na nossa terapia na vida real, início hoje, eu lembrei que um dia eu fiz uma oração para Deus e pedi para Ele que Ele pudesse me levar aonde as pessoas doentes estavam. E eu não sabia como. Eu estava ingressando na igreja, então eu queria, de uma forma ou de outra, que as pessoas soubessem que existia um Deus grande para elas e que elas não precisavam ficar naquelas enfermidades que elas estavam. E aí, Ariane, a minha vida foi seguindo, normal, né? O curso, trabalho, estudo, trabalho. Mas esses últimos tempos agora, com 50 anos, eu comecei a refletir mais sobre a minha vida mesmo. Eu entrava no trabalho 7:30 da manhã e saía às 18 horas, mais ou menos. E um dia veio como se fosse um reflexo assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Por mais que eu gostasse do trabalho, era como se fosse minha casa, né? Foi 21 anos na mesma empresa. E aí eu pensei assim: eu saio, tenho 1 hora de almoço e eu volto. A impressão que eu tive é que alguma coisa importante estava por vir e eu não estava entendendo ainda. O que que era essa coisa importante, esse algo que vem? Como que você identifica, como que a gente identifica que existe algo? A impressão que você tem é que aquele lugar já não cabe mais você. Você tem algo a fazer que ali já foi, já fechou aquele momento de você estar ali, já foi fechado. Você sente isso. E aí foi quando um ex-colaborador nosso foi lá e aí, conversando, uma conversa normal, natural, ele falou: Célia, você não tem vontade de fazer algo assim diferente, ir para águas mais profundas? Ariane, do nada. Então, aí eu comecei a refletir. E eu pensei, uai, eu tenho, né? Tenho, mas eu não sabia o quê, como, que jeito que eu ia. Eu já estava 21 anos, era como se ali fosse para mim
Até minha aposentadoria, eu estava tranquila, vou ficar até minha aposentadoria. Só que aquela questão me incomodou de uma forma, eu não conseguia tirar isso da cabeça. Você não pretende ir para águas mais profundas? E aí eu pensei, vou colocar uma loja. Veio a palavra loja na minha cabeça, eu vou abrir uma loja de roupas, masculina e feminina. E aí conversei com meus patrões, conversei com eles, deixei tudo claro. Fiquei mais um ano e pouco organizando para uma pessoa ficar no meu lugar, porque era muita responsabilidade, era departamento pessoal, era financeiro, era uma logística muito profunda ali, né, naquela empresa. Mas eu não hesitei em sair e procurar essas águas mais profundas na minha vida. Eu não quero emocionar, porque aí a gente fica um pouco fora, né? Mas aí foi quando a loja abriu. A loja abriu e aí mais uma vez faltava um preenchimento dentro de mim. Abri a loja, ficou bonita. Eu criei um Instagram para a loja sem saber mexer com redes sociais. Minhas sobrinhas iam me dando dicas. Nós fomos abrindo esse Instagram. E aí deu um tempo que a loja não estava vendendo o tanto que eu precisava, né, para sustentar, manter ali naquele lugar. E eu fiz mais uma vez uma oração, me coloquei, Senhor, saí, né? Mas eu nunca reclamo por que, que eu estou passando por aquilo, por que, que aquela provação veio. Então, mais uma vez, coloquei na presença dele e um dia eu arrumando meu cabelo, passando uma piastra no cabelo, que eu gosto de passar para ficar mais liso. E aí, Ariane, eu entrei no Instagram, olhando, que eu gosto de ouvir o que tá falando lá de informações, né? Eu gostava. E eu coloquei, não foi no Instagram, foi no YouTube. Eu estava ouvindo música no YouTube. E veio a mensagem do professor Jair Soares sobre a terapia de processamento generativo. E eu ia pular ela quando de repente alguma coisa me fez segurar ali aquele momento na mensagem. E quando ele falou de tantas coisas e você é capaz de ajudar mais pessoas, eu falei assim, nossa, quando fala para mim ajudar mais pessoas, parece que abre um link para mim, né? E aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer esse mini curso. E onde eu fiz. E ali eu me encontrei. Conversei com meu esposo, falei para ele, eu acho que eu achei minha missão e vocação. Ele falou, será? Falei, foi. É isso aí que eu quero. Eu falei, então vamos fazer. Aí eu fiz, comecei o curso sem saber direito o que, que era terapia mesmo, não sabia como que ia ser, mas eu fiz. E durante o período que eu estava na loja, eu estudava. Era como se eu tivesse. E eu dormia, sonhava para que no outro dia eu começasse de novo. A impressão que eu tinha é que eu não podia nem comer, nem dormir. Era direto, porque era muito bom o que eu estava aprendendo, assimilando naquele momento. E quando eu saí, imprimi o meu certificado, foi como se fosse uma carta de euforia. Sabe quando você se sente preso e aí você abriu aquela gaiola e você está livre? Eu senti assim. E antes de atender qualquer pessoa, era preciso passar também pelo processo. E eu já tinha falado que eu não precisaria. Mas, quando eu fiz, eu percebi o quanto eu precisava de uma terapia. O quanto eu precisava ter passado, quantas dores que a gente carrega sem saber que aquele emocional nosso estava ferido, estava machucado. Porque não dava atenção para mim. Eu estava querendo ajudar o outro, mas eu não tinha me ajudado primeiro. Aí foi quando eu passei pelo processo, sofri as dores daquele momento. E hoje, quando eu aplico, quando eu estou com cada pessoa, eu entendo que elas estão passando. Só que eu não vivo aquela dor delas, porque cada um tem sua dor. E aí eu sinto que é necessário passar por aquele momento, é necessário sentir essa dor para a pessoa ser liberta. E a cada dia que passa, hoje nós estamos juntas na psicanálise, né? Mais
uma etapa, um processo. E às vezes a gente não sabe, mas tudo aquilo que é nosso já está pronto. Então, quando eu identifico aquele lugar que eu estou não me cabe mais por algum motivo ou outro, as coisas começam a acontecer. E aí a gente começa a interpretar aqueles sinais que estão vindo de maneira muito natural. E é onde eu busquei uma quase que uma aventura, né? Mas firmada na oração, firmada em Deus. Se ele falar para mim assim, Ariane, Célia, sai daqui, começa outra coisa no outro lugar. Igual estou aqui com você agora. Quando você propôs essa iniciar nosso podcast, falar ao vivo, veio logo uma euforia. Nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero, vamos fazer, vamos colocar. Aí você vai. É como se você fosse adormecendo e vem aquela criança dentro de você, aquela criança que tem medo e fala para você assim, no interior, para que você vai fazer isso? Por que você vai fazer? Você vai ficar nervosa. As pessoas vão rirem de você. E aí eu comecei a ficar um pouco. Tanto é que você falou assim: sério, você não falou, Mara, não falamos mais com uma semana, não foi, Ariane? Uma Uma semana. semana sem a gente conversar, né? Mas eu estava naquele estado ali. A minha criança interior estava colocando coisas impossíveis de que eu pudesse estar aqui hoje. Você viveu uma ansiedade junto com os traumas da sua criança. Exatamente. É como se você me convidasse para uma coisa que eu tanto queria, mas aí depois veio aquela questão: para que que você vai fazer isso? Você vai passar vergonha? O que que você Então, vai falar? você criou um cenário, porque não Cria um cenário. que nós estamos aqui, não estamos passando vergonha, então você criou um cenário. Quando a gente cria, né, te interrompendo aí um pouquinho, Não, tá certo. temporal não tem passado e não tem futuro. Ele vive o Não, presente. Então, quando você pensava, ele já achava que estava acontecendo. E exatamente. você já imaginou uma coisa que não existia. Você imaginou pessoas rindo de você, pessoas, né, que zombaria, Uhum, julgaria, porque todo mundo tem medo do julgamento do outro, do olhar do outro. E na verdade não estava uhum. acontecendo nada. Mas você sentia Não, isso no corpo, porque o cérebro achava que já estava, o seu inconsciente, na verdade, né? Já achava isso. que estava acontecendo. Então, isso passou por Exatamente. você porque ligou você lá na sua infância, nos momentos que você passou vergonha, nos momentos que você Uhum. foi julgada quando teve, né, alguma coisa que aconteceu, você sentiu vergonha, sentiu humilhada, e você carregou isso até hoje. Foi preciso passar por terapias e enfrentar, igual você está enfrentando aqui, para desbloquear. Exatamente, exatamente. Porque você identifica algo ali que está acontecendo, mas você já tem um conhecimento de que o que está te travando. E foi quando nós começamos a conversar novamente e eu disse: do jeito que eu estiver, eu vou. E quando você enfrenta aquele medo, aquela sensação, ela deixa só mesmo o resíduo, que é o quê? O frio na barriga, né? Aquela sensação de que, nossa, vai começar, já está dando o horário, vai ser isso. Mas isso aí é natural e é normal. Isso mesmo, normal. Uhum. E o como é bom quando você se encontra com pessoas, encontra com gente, né? Como a gente que está aí do outro lado. A Ariane, não tem distância que nos separa, né? Não tem limites, nós podemos alcançar isso aí. E a terapia também, ela não tem limites. Eu posso entrar aonde for, ela tem condições de ajudar. Aquele travamento, aquele bloqueio, aqueles limites que as pessoas criam. Mas voltando à minha missão e vocação, eu sempre digo para os meus assistidos
Busque viver o momento presente, porque é no presente que você vai encontrar o que você vai colher lá no futuro, né? Busque o momento presente. E a gente começa a entender que o presente é o nosso maior troféu para a nossa vida, tratando nossas feridas, começar uma vida nova, ter o direito de querer mais um pouco para mim, para você, para todos, não reservar o melhor só para mim e também abrir para que outras pessoas compartilhem suas vidas, porque é para isso que nós estamos aqui, né, Ariane? Isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, você estava trabalhando 21 anos no mesmo local, Foi. né? E decidiu, esse ano de 2026 é um ano de ação e decisão. Então, você decidiu naquela época que chega, não dava mais, né? Uhum. Sair da zona de conforto, porque a gente vai fazendo a nossa zona de conforto, achando tudo difícil, né? É. Você, Uhum. com fé em Deus, conseguiu enfrentar isso. Não existe o acaso, eu não acredito nisso, eu acredito no propósito de Deus, que através desse colaborador que chegou lá, falou com você, você saiu de lá. A loja foi só um caminho para você encontrar a terapia. E Uhum. todos nós precisamos de terapia, né? Eu nunca tinha feito, eu precisava e só fui fazer quando eu me tornei terapeuta, né? E aí a gente vê a importância, mas isso vai vindo de crenças. Minha mãe falava, né, que terapia É. é coisa para doido. Então ela nunca me levou que ela não achou que eu era doida, né? Ela nunca fez que ela não achou que ela era doida. Mas não é para doido, é para todos. É para a Para gente todos. resolver esses conflitos internos que vão criando dentro da gente, né? Então, Uhum. mesmo você sendo terapeuta, eu também ainda houve procrastinação, ainda houve resistência para começar isso que nós estamos fazendo hoje, que eu acho que é propósito de vida. Então, mesmo sendo profissionais, somos seres humanos. Temos histórias, eu tenho certeza que muita gente identificou, ou quando vê esse podcast, vai identificar com a sua história de vida, né? Pode Uhum. influenciar pessoas que estão querendo sair dali e tem medo. Então, vá com medo. O medo, ele existe, ele nunca vai acabar, né? Não, Então, você vai com medo mesmo. E no caminho você vai tendo coragem, né? A coragem vai estar ali do lado, exatamente. não é? É E enfrentar. eu quero colocar também um ponto que a gente não sabe, né, Ariane? Qual que é a extensão da nossa voz, do nosso posicionamento? A gente não tem essa dimensão, a gente não tem esse cálculo, a gente não faz isso. Mas o interessante é que onde for chegar esse momento nosso, que as pessoas se identifiquem, que elas busquem dentro delas um encontrar com elas, aonde que ela deixou o desejo de viver uma liberdade, não buscar o trabalho só pelo lado financeiro, aonde ela vai colocar o dinheiro no bolso, mas talvez a saúde emocional tá precisando de revisão, precisando dar uma olhada, é sufocada pelo patrão, é sufocada pela pressão daquele trabalho, e a pessoa vive porque se eu sair daí, o que eu faço? Como que eu vou sustentar a minha casa? Como que eu vou sustentar a minha própria manutenção? E quando você para colocar todos esses pontos, é muito difícil tomar uma decisão. Porque você vai colocar sempre, a maioria das vezes, vai pender mais para o ponto negativo. Como que eu Até vou fazer? o nosso cérebro, ele trabalha no negativo. Ele é No preguiçoso. negativo. Ele Aham. ora a gente, né? Ele quer É, ficar na zona de conforto. Então a gente tem que lutar contra isso. isso. Sentiu, tá passando por pressão, verificou tudo que você podia ter feito, você fez, tá ao seu alcance, porque eu sempre trabalhei com muito amor,
sempre foi com muito amor. Chegava ali, agradecia a Deus, entregava aquela empresa, entregava tudo. As pessoas que entrassem ali, eu atendia o portão, o telefone e colocava aquelas pessoas na presença de Deus, os colaboradores, um projeto novo da empresa na presença de Deus. A gente tinha um momento de oração, até hoje tem, que era toda segunda-feira. Então, quando deu esse ponto, que começou, que eu completei 50 anos e falou, como será que eu vou ficar assim, né? A vida inteira dentro do trabalho. A impressão que eu tive não foi uma voz que eu estava esperando, foi um flash mesmo que veio e eu assumi aquilo ali. Em pouco tempo, esse ex-colaborador chegou lá e comentou sobre isso. Você não tem vontade de ir para as águas mais profundas? Aí isso aí ficou bem na minha mente, ir para as águas mais profundas. Porque nós vivemos uma experiência de vida. Quando eu coloco a minha vida, direciono ela na mão do outro, ele não sabe o que vai fazer com ela. Mas quando eu tomo ela para mim, eu sei até que ponto eu posso ir. Eu sei. Às vezes eu tenho dificuldade de interpretar, mas eu sei o que eu quero, né? Aonde eu estava e aonde eu quero chegar hoje. Eu quero chegar até aonde será necessário eu ir. Não faço nenhuma projeção, mas aonde for necessário de ir, eu quero ir. Com medo, com receio, mas com a grande certeza que aonde eu for, nós comentamos sobre isso, né, Ariane? As pessoas irão ser transformadas. Pela simples presença de estar ali, as pessoas poderão ser transformadas. Porque a nossa vida, ela não é fácil. Não é fácil. Mas é justamente aí, aonde Deus busca aquelas pessoas que passou pelo o caos mesmo, para que você tenha força para ajudar quem está ali ainda, né? Para você levantar. Porque não é fácil. Passou pelo processo, né? Passa pelo processo. E as pessoas não Processo mesmo. se sentir acanhadas de pedir ajuda, de pedir Uhum. socorro, de pedir auxílio, né? Porque É, hoje existe muitas redes de apoio. A pessoa não está sozinha, né? Às vezes a não gente tá. está sozinho, mas tem rede de apoio. Tem muita Tem rede rede de de apoio. apoio. Uhum. Não ficar E sozinho, né? Nessa escuridão. muito importante, não ficar sozinho e achar que terapia é uma coisa assim diferente e é para quem é doido. Não é. Eu também tinha essa consciência de que terapia nem passar pela minha cabeça um dia fazer terapia, né? Mas depois quando você começa a lidar e ver que, gente, não tem coisa melhor do que você se encontrar, que você se enxergar, olhar para dentro da gente e sair dali sem um remédio, sem algo assim mais profundo, mas é uma dor que você sente. Você pensa assim, gente, como é que eu carreguei essa dor tanto tempo? Como é que essa dor estava aqui paralisada dentro de mim, né? E aí você começa a entender que o emocional ele tem um peso demais na nossa vida. Nos puxa para baixo também nos eleva. Então, Né? mas. Uhum. Hoje, você acha que você está vivendo ou sobrevivendo? Eu estou vivendo. Eu vivo cada dia algo novo, cada dia algo novo, todo dia. Eu não estou sobrevivendo. Eu não tenho um horário para mim entrar, para mim fazer a minha oração, não tenho um horário para mim. Eu tenho minhas responsabilidades, as pessoas que eu assisto, que eu atendo, né? Mas é muito profundo quando eu sento aqui, porque não é a Célia só, é alguém maior. Um dia até criei um vídeo sobre isso. Tem coisa que a gente fala, Ariane, que você pensa assim, gente, eu falei isso? Não, não foi de mim, não. Vem algo maior, né? Sobre nós. A gente está colocando aquele dispor. Quando eu coloco aquele dispor, você recebe auxílio para ajudar aquela pessoa.
E às vezes aquela palavra é aquele ponto que a pessoa precisava escutar, precisava ouvir. Isso mesmo. Hoje é 20, né, de janeiro, o mês já É, está acabando. Eu tive a conversa com a Célia para a gente fazer esse primeiro movimento em dezembro. Deu de dezembro que a gente tá o quê? Procrastinando, empurrando. procrastinando. Nós marcamos a data. Vamos fazer, Ian? Vamos. Tal dia, tal hora. Se não for assim, não vai. Então a Foi. gente tentou. Eu tava ansiosa, eu tava nervosa, a Célia também. Mas agora eu tô tranquila, eu tô bem. Também. A Célia também parece bem. E é isso, é Tô. enfrentar o nosso medo, né? E enfrentar os obstáculos. O obstáculo para mim, para a Célia, era falar no Instagram. Pensa bem. Duas terapeutas. Então, assim, temos emoções, né? Temos ainda travas que estamos caminhando para destravar tudo isso. E a terapia é um caminho para a gente. Se não fosse a terapia, eu não estaria aqui hoje. Por toda a minha história de vida, a Célia não estaria aqui hoje, né? Por todo o Uhum. histórico de vida. Então é libertador. Igual a Liane colocou aqui, conhecimento é libertador. É quando você faz terapia, que você conhece as suas dores, os seus medos, os seus traumas, você enfrenta. Você enfrenta, você limpa aquela dor. E isso vai fortalecendo você, vai te amadurecendo. É transformador. Eu sou uma É pessoa transformador. antes e depois da terapia, né? A Uhum. terapia é para todos. Pessoas que acham que todos têm, mas que acham que também não tem algum problema emocional, alguma trava, elas fazem para poder se desenvolver mais, porque ela fortalece, ela potencializa, né? Ela começa a colocar limite, falar não. É realmente transformador. A terapia, a psicanálise, se for, né, um trabalho da área da saúde emocional, mental, é transformador, independente de qual seja, né, o nome. Existem vários tipos de terapia, independente da que a pessoa for escolher, é transformador. Eu gostaria de É, falar que a ansiedade, ela não é um excesso de futuro. A ansiedade é a ausência do presente. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast. olha, Aqui, né, o contato da terapeuta Célia, se alguém quiser entrar em contato com ela, saber mais do histórico de vida dela, ou, né, agendar sessão, conversar com ela, entender um pouco mais, deixar o contato dela aqui. E, Célia, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui hoje e depois que vão assistir também? uhum. Aproveitando esse momento de compartilhar, né, a minha história de vida, agradecer também as pessoas que estão presentes aqui na live, a Liliane, a Lourdes, que não sei se está, que esteve, quem estiver aí e quem no futuro for observar e ver. Não permita que a sua vida seja envolto a rótulos, dizendo que você é, o que você deve fazer. Você pode até ouvir, mas no fundo, procure você se conhecer e fazer o que você gosta de fazer. Buscar. Porque quando você deixa a sua missão de lado, a sua vida de lado, para agradar o outro, para agradar quem quer que você ame, você está deixando de lado um presente que você foi capacitado para isso. Não precisamos de muitas ferramentas. Elas já foram dadas para nós. Em um determinado tempo, nós já tivemos essas ferramentas para nós interagir durante toda a nossa caminhada. Então, busque conhecer você primeiro, respeitar você, amar você, trazer sua história de vida como um presente de Deus. Apesar de todas as dores, você hoje está aqui. Então não desista, conheça você, ame você e faça o que você gosta de fazer, que aí é a sua missão. Obrigada, Ariane.
Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Muito obrigada por ingressar nessa jornada, enfrentar os seus medos. Muito obrigada pela sua história de vida, que eu sei que vai impactar muita gente. Daqui a alguns anos a gente pode olhar e falar: nossa, nossa primeira live, como foi? Né? É mesmo. É um pontapé inicial para nossa história. Muito obrigada pela sua história, né? E esse é o nosso primeiro podcast, Terapia na Vida Real. Vida real. Oh, que benção! Muito obrigada por estiveram aqui, muito obrigada aos participantes, né? A Denise falou que chegou atrasada, mas a gente nem anunciou, Denise. Nem A gente anunciou. decidiu não anunciar essa primeira, para a gente poder se sentir confortável, bem. E Foi. agora, toda semana vai ter. Amei, Tá? amei. Nós vamos desconectar agora. Eu vou ver se eu consigo deixar gravada, que eu ainda não sei como é que faz para gravar, mas eu vou ver se Tá eu bom consigo então. ela gravada. Tá Célia, certo. muito obrigada. Viu que você tem uma semana abençoada de muita paz, saúde para você e sua família, e sua história de vida é linda. Parabéns. Amém. Que o Você é Espírito Santo de Deus, muito merecedor. obrigada. Que o Espírito Receba. Santo de Deus te conduza e conduza cada um de nós. Amém. Agradeço. Beijo. Gratidão. Um beijo. Tchau. Tchau. Acho que é no X que aperta. É? Vou tentar finalizar aqui para gravar. Se você. Eu queria deixar gravada. Será que tem alguma coisa que eu aperto para gravar? Não tá mostrando nada.